E aí, gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Terapia de Bolso e pensa positivo porque vai dar tudo certo. Será? Será que é só a gente pensar positivo em qualquer situação que tudo vai dar certo? Ou será que o nosso pensamento tem realmente tanta importância, ou eu vou colocar até tanto peso, tanta responsabilidade sobre o resultado das coisas? Ou será que só o fato de pensarmos, de visualizarmos, de cocriarmos, qualquer que seja a palavra que você quer usar aqui, mas a força do seu pensamento realmente ela consegue fazer com que as coisas aconteçam? O que a psicologia fala sobre isso? Vamos pensar um pouquinho aqui realmente numa construção mais científica, diremos assim. O nosso pensamento, ele é capaz de produzir resultados? O que você acha? Bom, eu quero que você acompanhe comigo a seguinte linha de raciocínio. A gente vai falar aqui sobre 3 importantes pontos ou 3 importantes fatores que sim interferem nos nossos resultados, mas a gente vai também entender se é da forma como a gente tem ouvido falar por aí. Então a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, não o trabalho para finalizar a faculdade, tá bom? Estamos entendidos. Então a TCC, essa abordagem da psicologia, que atualmente é uma das abordagens que a gente tem mais respaldo científico, ou seja, a gente tem mais estudos que realmente conseguem testar, que conseguem verificar a funcionalidade, a veracidade desses métodos. Então a TCC ela sempre vai trabalhar com uma metodologia bem estabelecida, com processos bem estabelecidos que nos levam a alguns resultados. E aqui hoje eu vou te contar o que a TCC fala sobre os nossos pensamentos, é algo extremamente importante. Inclusive, dentro de uma terapia, dentro de um processo psicológico, quando a gente trabalha com a TCC, essa é uma das primeiras lições que a gente ensina, é um dos primeiros exercícios que a gente faz. Então, hoje eu vou fornecer aqui hoje para você esse recurso que é super importante e, apesar de parecer super básico, tem uma influência muito grande, assim, tem resultados excelentes se você conseguir compreender essa lógica e, é claro, conseguir aplicar isso para a sua vida. Então, a TCC entende que nós temos 3 aspectos que estão extremamente ligados e que se correlacionam com o resultado das nossas ações. O primeiro deles seria os nossos sentimentos, o segundo os nossos pensamentos e o terceiro os nossos comportamentos. Cris, me explica o que isso quer dizer e como a gente vai correlacionar essas coisas aqui. Então a TCC fala pra gente que a forma como a gente se sente, ou a forma que nós nos sentimos, tem uma importância muito grande, ou tem uma relação muito grande com aquilo que nós pensamos. Eu não quero que você se prenda aqui ao que vem primeiro, se é o pensamento ou o sentimento, se é o sentimento ou o pensamento. A gente tem até alguns vieses que realmente tentam compreender isso, mas esse não é o foco aqui, ou talvez não seja realmente o que mais importa. Mas a gente precisa perceber que toda vez que a gente pensa alguma coisa, a gente começa a se sentir, a sentir alguma emoção relacionada a esse pensamento. Então vamos aqui trabalhar com exemplos, né? Eu acho que sempre fica mais fácil. Então pensa comigo que você conseguiu um trabalho novo. E esse trabalho, ele parece muito mais desafiador do que tudo o que você já fez antes. É um trabalho numa posição diferente, talvez num escopo de companhia diferente, talvez uma cidade diferente que você vai precisar, sei lá, se mudar ou se adaptar ou se locomover, com talvez uma equipe que você nunca trabalhou antes, enfim, tudo é novo ali. E esse novo, além de sempre o novo nos parecer mais desafiador, mas realmente você tem dados ali, ou você tem algumas situações que provam que vai ser muito mais difícil do que o que você fazia antes. Vamos imaginar que você está pensando, você tá ali falando, poxa, tudo isso é muito novo, tudo é muito difícil, eu acho que eu não vou dar conta. Ou eu acho que eu não vou ter sucesso nesse trabalho. Como que você acha que a partir desse pensamento de eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente para esse trabalho, ou isso não vai dar certo, como que você acha que você vai se sentir em relação a isso? É bem provável que com esse pensamento você comece a experienciar algumas situações, alguns sentimentos bem desconfortáveis. E se atente que aqui eu estou usando desconfortável e não ruim. Espero que isso já esteja claro para você. Tem vários episódios lá pro Spotify, na verdade, onde a gente fala mais sobre emoções. Mas é bem provável que você comece a sentir algumas situações, umas sensações bem desconfortáveis, como tristeza, frustração, preocupação. E você pode pensar em vários outros mais. Você percebe aqui a relação entre o que você pensou e a forma como você está se sentindo?
Isso tá claro, né? Agora imagina comigo que a gente tem um terceiro ponto que também está relacionado nessa sequência. Que a gente entra então com o terceiro elemento que está muito relacionado e talvez seja um pouco mais uma consequência desses dois anteriores, que é o seu comportamento. Então pensa aqui comigo, como você vê o seu comportamento, como você imagina que vai ser o seu comportamento a partir desses dois outros fatores aqui que já estão, né, martelando aqui na sua cabeça. Eu não sou bom o suficiente, isso não vai dar certo, tô me sentindo super triste, super frustrado. Como que você acha que você vai agir em relação a isso? Alguma chance ou a probabilidade é maior de você agir de uma forma que te leve ao sucesso ou ao fracasso? Isso é importantíssimo da gente entender. Muito da nossa reação, ou seja, muito do nosso comportamento é baseado nesses dois fatores aqui. Então, se a gente já tem um pensamento, se a gente já alimentou essa ideia de que não vai dar certo, é muito mais provável que o seu comportamento reforce isso. Cris, mas como? É muito provável que você se comporte de uma forma que não te leve ao sucesso, que você talvez faça as coisas não de má vontade, mas naquela ideia de, poxa, eu já sei que não vai dar certo mesmo. Nossa, eu já sei que o meu bom não é o bom o suficiente. Eu já sei que, nossa, isso não vai dar certo. E o seu comportamento vai transformando naquilo que a gente até chama de uma profecia autorrealizadora. A gente cumpre realmente aquilo que você pensou. E esse ciclo, ele vai fortalecendo, talvez, aí a sua ideia de incapacidade e tantas outras questões que podem decorrer dessa situação. E eu tô te fazendo essa narrativa, eu tô te trazendo esse exemplo para te dizer que sim, nosso pensamento tem uma grande parcela de, eu não vou colocar responsabilidade, mas tem aqui um peso, vamos chamar assim, nos seus resultados. Se a gente pensa de uma forma que nos leva ao sucesso, é bem mais provável que a gente se comporte assim. Então, o nosso pensamento, a forma como a gente se sente, tem uma grande relação com o nosso comportamento, que tem uma grande relação com o resultado final. Mas a gente precisa entender que não é só isso. Nem tudo é tão preto no branco, nem tudo depende unicamente da gente. Então, o perigo dessas frases de que é apenas pensarmos, ou de que o poder está no nosso pensamento, ou de que nós somos capazes de, com o nosso pensamento e apenas o nosso pensamento, esse é o problema aqui, né? Quando a gente coloca apenas no nosso pensamento, a gente coloca toda a responsabilidade em um dos fatores do sucesso, quando na verdade tudo é muito mais complexo. Então eu quero que você faça alguns exercícios que te ajudem a compreender tanto a forma como você está pensando, como você está reagindo nas situações, a forma que te leva a se comportar assim e, se for possível, você ajustar para uma ideia não mais extremamente otimista, onde tudo vai dar certo, tudo é lindo, eu sei que eu sou capaz de qualquer coisa, e não super negativa, onde eu não sou bom em nada e nada vai dar certo. Mas a TCC sugere pra gente que a gente faça uma análise de evidências e isso nos traga para um pensamento e com isso um comportamento mais alinhado com a realidade. É o que a gente chamaria aqui de vamos testar as evidências, então a gente vai trabalhar com dados reais. O que é que torna esse trabalho novo tão mais difícil? Vamos listar aqui as coisas que realmente são mais desafiadoras, o que eu vou precisar aprender, aquilo que eu nunca fiz antes. Deixa eu me organizar com antecedência, talvez, para conhecer essas novas pessoas, para mudar para essa nova cidade. O que eu preciso fazer disso tudo para que isso torne um pouquinho menos aversivo e diminua o impacto dessas coisas que seriam extremamente desafiadoras. Então, quando a gente olha para os fatos reais, a gente cria mecanismos para responder a eles, para se adaptar a eles e provavelmente para superá-los. Mas quando a gente simplesmente pensa de uma forma... Eu vou colocar aqui uma frase que corre o risco de parecer muito empobrecida, mas sabe essa positividade tóxica de que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo e não importa? Na verdade, não. A gente realmente precisa se preparar para as situações. E muitas vezes, se preparar para essas situações é se deparar também com as dificuldades que a gente vai ter ali, para que a gente possa se preparar a elas. Então, com tudo isso, eu encerro aqui te dizendo que é claro que é importantíssimo você cultivar os seus pensamentos, você se atentar aos seus pensamentos. Prove os seus pensamentos, teste eles, eles estão alinhados com a realidade? Isso que você pensa sobre você mesmo é um fato ou é só você está assumindo algo, né? Sem que você tenha provas reais, sem que você tenha um histórico onde aquele pensamento se faz realmente verdadeiro. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles não são verdades,
Muitas vezes é apenas uma leitura que nós fazemos, uma interpretação dos fatos. E o mais importante de tudo, e o que realmente vai fazer diferença nos seus resultados, é você olhar para os fatos e se preparar a eles. E assim mudar então o seu pensamento. Estamos combinados? Espero que esse episódio tenha feito bastante sentido para você e que fazer essa análise do que você pensa, sente e o resultado disso nos seus comportamentos faça a diferença por aí. Torne isso um hábito, se atente ao que você pensa, cultive pensamentos não apenas positivos, mas transforme os fatos que você tem ao seu favor. Eu espero que isso realmente tenha sido útil para você hoje e a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho!